Aleluia. Aleluia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, e pela misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez, que o nosso Deus nos preparou para estarmos aqui nesta live com o estudo bíblico da nossa escola dominical de todas as quarta-feiras, né? Hoje, lição de número 12, que traz o título A Bendita Esperança, a marca do cristão. A bendita esperança, a marca do cristão. Nosso texto áureo desta noite está lá nas cartas, está lá nas cartas de Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 13. Antes de nós lermos o texto áureo, nós vamos agradecer a Deus por Ele ter nos dado este momento dessa live, de nós estarmos aqui nesse estudo bíblico. Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite, em nome de Jesus, por mais esse dia, por mais esse momento, Pai querido, por mais essa semana, e obrigado, Jesus, por esse estudo dessa noite. Senhor, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão conosco. Abençoa, Pai querido, aqueles que vão ver também essa live, Senhor, durante a semana, durante os meses, durante os anos também, ó Pai querido, porque essa live vai estar, Senhor, disponível pelo Facebook, também pelo YouTube e também pelo WhatsApp. Abençoa cada vida, cada pessoa, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos já saudar o pastor Amauri e todos os irmãos que estarão chegando também nessa live, né? Nosso texto áureo, então, diz assim: aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos, então, o Senhor Jesus nos ares para o grande dia do arrebatamento da Igreja de Cristo, que está sendo
preparada sobre a face da terra. A verdade prática, a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos desabores em nossa jornada de fé. Ou seja, a âncora é aquela que mantém o cristão firme. Âncora, podemos ver que ela que dá realmente a firmeza para o navio, quando sustenta o navio, quando ele está então parado, ele é firmado nessa âncora, para que ele então fique ali firme, e assim é o cristão também, que tem que estar firmado nessa âncora, que é a nossa fé, né? A âncora do navio é um grande peso que está ali sobreposto na água, sobre as águas do mar, onde ele é sustentado por aquela âncora, ele fica firme, amarrado ali e não pode se mover. E no cristão, essa âncora é a nossa fé, né? Precisamos estar firmados através da nossa fé no Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é que nos dá firmeza. Precisamos ter fé, ter confiança. Então, por isso que fala que a esperança cristã, ela é uma âncora que precisa então estar firmada no Senhor Jesus. E diz aqui que a alma do crente é firme diante dos desabores. Essa palavra desabores é uma palavra que nos mostra aborrecimento, também um contratempo, ou seja, tudo aquilo que vem durante a nossa vida sobre a face da terra. Então, podemos dizer, diante dos aborrecimentos, na nossa jornada nós encontramos muitos contratempos, aborrecimento, mas precisamos estar então firmado diante de tudo isso na palavra do Senhor Jesus, né? Diante dos problemas, das dificuldades, dos aborrecimentos. E assim nós vamos estar fazendo a nossa leitura em classe, que hoje nós vamos ler no livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25, que nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós de ser revelado. Ou seja, os problemas que vêm, eles não podem ser comparados com aquilo que Deus quer fazer por mim e por você, depois de todos os nossos problemas, nossas lutas que nós enfrentamos sobre a face da terra. Por isso que diz assim então: porque para mim, diz o apóstolo Paulo, tenho por certo que as aflições deste mundo presente, não pode ser comparada, não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, com aquilo que Deus está mostrando para nós, como Ele vai fazer para nós no futuro, né? Porque a ardente expectação da criatura é a esperança, espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha como a palavra de Deus fala tremendamente para nós, né? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, esse mundo cheio de tristeza, de angústia, de problema, às vezes que vem nos sufocar, mas nós temos que ter o que? A expectação, ou seja, a esperança daquilo que nos espera lá na frente, que é a manifestação dos filhos de Deus. Quando nós estamos então nessa certeza de se tornarmos filho de Deus, tudo aquele que aceita Jesus, tudo aquele que
entrega a sua vida a Cristo, ele se torna filho de Deus. Então, as coisas são diferentes a partir deste momento que nós se tornamos cristãos, tornamos filho de Deus. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas pela causa daquele que sujeitou. Deus criou o ser humano e ele, então, deu livre-arbítrio e o homem se tornou, então, se sujeitou ao pecado, às coisas erradas e não foi assim pela vontade de Deus, mas foi pela uma escolha do próprio homem, da própria mulher, né? Então, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então isso só pode acontecer se realmente nós confiarmos na palavra de Deus, acreditarmos em Deus, para que nós sejamos então ser libertos da corrupção, de todas as coisas que há neste mundo, né? Verso 22. Porque sabemos que a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, por causa do pecado, por causa de ter sujeitado ao pecado, né? E verso 23, e não só ela, mas nós mesmo, que temos as primícias do Espírito Santo, gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, Paulo escreve dessa forma, mostrando que aqueles que servem a Deus, como os apóstolos do passado, aqueles que entregam a vida a Cristo, eles também sofrem por ver tanta maldade nesse mundo, por ver tanta perdição, tanta condenação nesse mundo. Então, sofre esperando que as pessoas reconheçam a Cristo como Senhor e se entrega a Ele e deixa, então, esse mundo e espera a redenção, ou seja, a salvação em Cristo Jesus, como nos mostra a palavra de Deus. Verso 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não espera, não é esperança, porque o que alguém vê não é como uma esperança. Quando as pessoas veem alguma coisa, ela não está esperando, ela está vendo, né? Mas a nossa esperança é o que está no futuro para vir, a vinda de Cristo, né? Então, precisamos ter essa esperança, porque é coisa que nós não vemos com os nossos olhos, mas sim somente pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, né? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós esperamos. Então, a nossa esperança, o mundo às vezes não compreende, não acredita, porque só tem essa esperança aqueles que têm a confiança na palavra de Deus, aqueles que acreditam na palavra de Deus, acreditam no Senhor Jesus Cristo. Queremos saudar a missionária Graça, a irmã Terezinha, que Deus continue abençoando, e seja bem-vindo todos que estão chegando. Vamos continuar junto até o final dessa live, esse estudo maravilhoso da palavra de Deus. Na nossa introdução nos diz assim: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus, porque Jesus, ele ressuscitou dos mortos, né? Então, nós, olhando pela palavra de Deus, nós vemos isso dessa forma, que desde quando o crente se torna aquele novo convertido, entrega a sua vida a Cristo, ele já é convocado pelo Senhor para viver nessa esperança, porque a esperança nossa, ela não falha, a nossa esperança é o Senhor Jesus.
A nossa esperança não falha. Por isso, então, todo cristão, todo novo convertido já é convocado a viver na esperança do Senhor Jesus Cristo. É uma obra poderosa de Deus que move a igreja de Cristo a trabalhar pela causa do reino de Deus. Então, todo cristão já é convocado nessa esperança de ter esse prazer de trabalhar na obra do Senhor Jesus pela causa do reino de Deus. E assim, a lição dessa semana tem um propósito de expor o ensino da esperança cristã e quanto ele é importante na jornada que nos leva para o céu. Então, esse estudo dessa semana, dessa lição de hoje, que nós vamos falar muito sobre essa esperança gloriosa, né? Primeiro tópico é para onde aponta a esperança do cristão. Para onde, né? Para onde aponta a esperança do cristão? Será que é no pastor? Será que é nos obreiros da igreja? Vamos entender, né? Se fosse no pastor, nos obreiros da igreja, nós então poderia perder essa esperança, né? Porque o único que nos dá esperança é o Senhor Jesus. Então, a esperança cristã, vamos falar nesse ponto primeiro agora, a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável, ou seja, aquela que nos favorece, né? Confiante, que se fundamenta aquilo que nós não vê, é o nosso futuro. Quando nós vê alguma coisa, ela não é uma esperança como a palavra de Deus mostra, que precisamos ter essa esperança, confiança, essa é a nossa fé, porque aquilo que vê é diferente, mas eu e você, nós vamos ter que ter essa esperança naquilo que nós não vê com os nossos olhos carnais. Nós conseguimos ver pelos olhos da fé, pela nossa fé, né? Então, nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Aquilo que é bom. Podemos analisar que através da nossa fé, nós não conseguimos imaginar com os olhos carnais, mas conseguimos ver pelos olhos da fé, através dessa confiança, dessa esperança gloriosa que está no Senhor Jesus. Então, não é por acaso que o apóstolo Paulo ele escreve que a esperança do cristão ela está estabelecida por meio de Cristo. Por meio de Cristo. A esperança da glória é a esperança nossa. Como nos diz a palavra de Deus, né? Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Quem que não tem expectativa pelas coisas de Deus, né? Da esperança, pela vinda de Jesus, pelas promessas do Senhor Jesus ser cumprido na igreja, na vida do cristão. Que precisamos ter essa grande esperança. Olha o que a palavra de Deus ela nos mostra. Lá no livro de Romanos, nós vamos encontrar na palavra de Deus, livro de Romanos 8, versículo 24 e também o versículo 25, nos diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Então, versículo 25, mas se esperamos o que não vemos,
com paciência, então, nós aguardamos. O que nós estamos aguardando? As promessas do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus. Agora nós vamos ler no livro de Tito, nós vamos encontrar no capítulo 1 de Tito, no versículo 2 e o versículo 1, que diz assim, aliás, Tito, capítulo 1 e versículo 2, perdão, Tito 1 e 2, que diz assim, na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir. E Ele fez essa promessa. Então, eu e você podemos com certeza ter essa esperança e aguardar com toda a expectativa, com toda a esperança, porque Deus não mente. Então, é isso que a palavra de Deus ela mostra para mim e para você. E aí no livro de 1 Pedro, encontramos também no capítulo 1 e o versículo 21, que nos mostra desse jeito. Está escrito que por ele credes em Deus, que o ressuscitou de dentro dos mortos, e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e a esperança estivesse em Deus. Então nós podemos com toda certeza esperar no nosso Deus com toda a nossa confiança, porque são promessas que não falham, né? As promessas de Deus, ela não falha. Portanto, no ponto de vista bíblico, então podemos dizer que a esperança é a confiança e o cumprimento de uma grande expectativa. Agora no ponto 2, a esperança nas cartas do apóstolo. A esperança na carta do apóstolo Paulo, ponto de número 2. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas do apóstolo Paulo. Nelas, percebemos que a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, como nós podemos então perceber, a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Jesus ressuscitou dos mortos. E da mesma forma que ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele também nos ressuscitará. Olha o que diz o livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Não vamos poder estar meditando em todos os textos bíblicos, mas vamos em Atos dos Apóstolos 23 e 6, que diz assim, sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outra parte de fariseus, ele clamou no sinédrio, dizendo, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado. Então Paulo estava sendo julgado ali, porque ele tinha essa esperança, que era a ressurreição dos mortos, e assim como também nós podemos ter essa esperança. Olha o que diz o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 e 14, que diz assim, versículo 13 e 14, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, a respeito daqueles que já morreram e já dormem, para que não vos entristeçais como aqueles outros que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também
Aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. É a promessa. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou dos mortos, ele também ressuscitará todos aqueles que morreram, trazendo com ele, diz a palavra do Senhor Jesus. Então, essa é a esperança do cristão. A esperança do crente, a esperança do cristão está realmente na ressurreição, como diz a palavra de Deus. A esperança, então, é o cumprimento dessas promessas. A esperança da justiça, a esperança do evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja. Temos essa esperança também. Arrebatamento da igreja. A igreja de Cristo será arrebatada. Então, nós encontramos diversos motivos de nós estarmos aguardando, então, na ressurreição dos mortos, estarmos esperando o Senhor Jesus, que nos trará de volta ressuscitado, né? Aí a esperança da vocação e a esperança da vida eterna. E finalmente a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus fez essa promessa a nós e nós esperamos, né? Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. A esperança, né? Então, feliz aquele que espera no Senhor, né? A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor é como um monte de Sião, né? Aqueles que confiam, aqueles que esperam, é como um monte de Sião, que não se abala, mas ele permanece para sempre, né? Ponto de número 3 diz: Deus, o autor da nossa esperança. É porque eu e você, nós só temos essa esperança porque nós acreditamos nesse autor da esperança, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, né? Então, essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e também espiritual, ou seja, isso não é algo material, não é algo humano, isso é algo divino, é algo sobrenatural, por isso que nós podemos acreditar. Às vezes as pessoas acreditam nos políticos, acreditam no time de futebol, as pessoas acreditam em tantas coisas nesse mundo, mas às vezes não quer acreditar na palavra de Deus, não quer acreditar no nosso Deus. Mas aqueles que têm essa esperança em Deus, ele vai alcançar todas as promessas de Deus através da sua confiança, através dessa esperança que ele tem, como nos fala a palavra de Deus. Na primeira carta, então, de Paulo, em Corinto, a esperança ela aparece como a segunda virtude mencionada ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. Vamos ler mais esse versículo? 1 Coríntios 13 e 13. Vamos ver do que a palavra de Deus está dizendo para nós. 13 e 13. Diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, esses três, mas a maior deste é o amor. Então, olha aí, nós temos essa expectativa dessas três, que é uma esperança para nós, que é realmente a fé, a esperança, que é o amor. Esses três, ainda de tudo é o amor. Então, tenha esperança, mas com amor.
porque através de você esperar e ter essa confiança e ter o amor no nosso Deus, você vai realmente receber as promessas de Deus sobre a tua vida. E Deus é o autor de tudo, né? Então, voltando aqui para o nosso estudo, nós encontramos dessa forma, então, que Deus é o autor dessa nossa esperança, que é uma consequência também do nosso novo nascimento, quando nós se entregamos a Cristo Jesus. E dessa forma, é um processo que envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. E por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo mostra através das suas cartas, e logo, por meio dessa viva esperança, nós estamos prontos para suportar perseverantemente todos os desabores. O que é desabores? Todos os aborrecimentos, todos os contratempos, tudo aquilo que vier contra a nossa vida. Então, vamos ler de novo. Logo, por meio dessa vida, dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente tudo aquilo que vier sobre a nossa vida de uma maneira tremenda, de uma maneira que nós estamos prontos para enfrentar todos os dissabores, ou seja, todos os aborrecimentos. Às vezes você tem falado, tem pensado, tem imaginado, poxa, mas eu vivo uma vida atribulada, cheia de problema, tantos aborrecimentos, tantos acontecimentos, mas se você esperar no Senhor, você vai ter algo plenamente, algo assim, cheio de toda aquilo que te dá motivo ou firmeza de você enfrentar todo o sofrimento, de você enfrentar todos os aborrecimentos dessa vida, porque você vai estar cheio dessa esperança, mas cheio de uma maneira que é algo que vem de Deus, não é algo carnal, é algo sobrenatural sobre a sua vida, algo que vem de Deus. Por isso que fala que você vai estar perseverantemente todos os momentos desses aborrecimentos que vem sobre a vida, em toda a sua jornada, que você está caminhando para o céu. Sabe que o cristão, ele está caminhando numa jornada para o céu. Às vezes nós temos que tomar cuidado de não ficar imaginando que é uma religião que vai nos levar para o céu. Nós precisamos acreditar confiantemente que nós estamos servindo a Deus, não a religião. Porque a religião, por mais que ela seja boa, não vai levar ninguém para o céu. A religião não pode fazer isso aí. Só Jesus pode nos conduzir ao céu. Então, na nossa jornada, na nossa caminhada de todos os dias, a nossa esperança tem que estar sempre firmada no Senhor Jesus. Voltando aqui para o nosso estudo, ora, a nossa fé tem sido provada pela história, por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Ou seja, a provação vem. Em todo momento na nossa vida precisa ser provado, precisa ser testado. Porque todas as coisas que são fabricadas nesse mundo, elas precisam de passar por uma prova. Às vezes às vezes você, não queremos ser testado, não queremos ser provado.
quando vem uma pequena prova na nossa vida, nós ficamos reclamando. Ficamos, às vezes, se lamentando, achando que Deus não nos ama, achando que Deus não ama nós porque deixa nós passar por prova, por luta, por algumas provações, por algum momento difícil. Não. Deus ama nós. Por isso nós estamos sendo provados, estamos sendo testados. Todas as coisas na nossa vida que são fabricadas, passam por um teste, por uma prova. Eu e você não somos diferentes. Nós temos que também passar por essa mesma prova, porque nós estamos caminhando, não é apenas para alguma coisa pequena dessa vida, não. Nós estamos caminhando rumo ao céu. E como que nós vamos entrar no céu se nós não sermos provados, né? Precisa passarmos por uma prova, por alguns testes, para que a nossa vida seja realmente não perfeita, porque perfeito é só Deus, né? Perfeito é só Jesus, mas que nós possamos espelhar na palavra de Deus, espelhar no próprio Senhor Jesus, que é perfeito, e vencer as tribulações, vencer os problemas dessa vida, e sempre lembrando que através do nosso amor a Deus e no nosso próximo, nós vamos vencer toda a nossa tribulação. Às vezes queremos andar só com as nossas razões, né? Mas precisamos entender que em todo momento da nossa vida, nem sempre vamos andar por razão, mas às vezes precisamos também entender as coisas de uma maneira que às vezes nós precisamos também vivemos não só de razão, mas também pelas coisas que nós vamos entender assim. O apóstolo Paulo diz assim, nem tudo são lícitos, mas tudo me são lícito, mas nem tudo me convém. Então, às vezes, não é tudo pela razão. Às vezes precisamos entender alguma coisa que nós vamos esquecer um pouquinho a nossa razão, mas ter uma compreensão. Então precisamos analisar assim, nem sempre podemos olhar a nossa razão, mas às vezes precisamos também entender que nós precisamos observar os direitos dos outros, direito nosso. Então a razão nem sempre precisamos analisar ela, mas sim precisamos sempre analisar que nós precisamos também entender o lado das pessoas. Então nem tudo me convém, aliás, tudo me convém, mas precisamos analisar que aquilo que é lícito, às vezes não convém. A razão, às vezes, tem que ficar de lado e olhar aquilo que convém, que é, às vezes, analisar um ponto de vista melhor, para a gente, às vezes, viver nesse mundo da melhor forma possível. Então, às vezes, não é sempre a razão que vai falar mais alto, mas sim a compreensão. Precisamos compreender as pessoas, né? Então, voltando aqui para o nosso estudo, nós vamos entender dessa forma o que estamos precisando entender também no nosso estudo de hoje. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história de muitas perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram, sempre nos provaram. Por isso que nós estamos dizendo que às vezes não podemos sempre olhar a razão, mas sempre a situação. Precisamos às vezes entender o momento que a nossa razão tem que ficar de lado, mas analisar a situação que nós estamos vivendo, a paciência, o amor, a esperança e a compreensão. Então tem momentos que precisamos trocar a razão pela compreensão. Como diz o apóstolo Paulo, tudo me são lícitos, mas nem tudo me convém. Às vezes tem coisa que é lícito, mas não convém. Às vezes não convém para o cristão, né? Então,
a razão às vezes está sempre do nosso lado. Vou agir pela razão. Não. Tem momento que precisamos saber que temos razão, mas precisamos ter a compreensão. É isso que nos firma. Nós, às vezes, vivemos para vencermos todos os desafios que vêm sobre a nossa vida. Então, voltando aqui, entretanto, a Igreja de Cristo, ela nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou, sempre floresceu, por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós, que é a confiança na vida eterna com Deus. Olha que coisa linda, né? Então, há momento da nossa vida que nós podemos entender que às vezes passamos por tribulação, passamos por desafio, passamos por problema, mas os problemas, as dificuldades, aquilo que vem sobre a nossa vida, às vezes querendo nos sufocar, pode tudo isso trazer em forma de tribulação, trazer em forma de sofrimento, trazer em forma de aborrecimento, mas nunca podemos admitir, nunca podemos abaixar nossa cabeça a ponto de nós sermos vencidos. Então temos que ter, através da nossa esperança, que nós somos mais do que vencedor, como nos diz aqui nesse estudo, que a Igreja de Cristo, ela nunca sucumbiu por eles, mas ela sempre prosperou, floresceu, por causa da grande esperança gloriosa que está na palavra de Deus, que está no Senhor Jesus Cristo. Tópico de número 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Que coisa linda, né? Então, perspectiva é aquilo que nós, então, analisamos, que temos que ter a nossa viva esperança, aquela perspectiva, aquela esperança gloriosa, escatológica da esperança cristã. O que é a escatológica? A palavra escatológica, ela é a doutrina das coisas que deve acontecer nos últimos dias, ou seja, é um estudo daquilo que há de acontecer no final dos tempos, nos últimos dias. Então, quando nós falamos escatologia, nós estamos falando do estudo, do final dos tempos, das coisas que nós olhamos, que a palavra de Deus mostra para nós, os acontecimentos dos últimos dias, do final do mundo, no fim do mundo, né? Então, vamos entender aqui. Nosso primeiro ponto vai falar sobre a Bíblia, que focaliza o futuro. A religião não fala sobre isso, né? Mas a palavra de Deus fala. Aquilo que é focalizado naquilo que é do futuro. A história do cristão, aliás, a história da criação, ela se inicia através em Deus, se inicia em Deus. Nós olhando aquilo que está em Deus, que é realmente o que inicia a história da criação. O primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, ele nos revela isso. E, infelizmente, não se desdobrar os acontecimentos do início do livro de Gênesis, o pecado, ele provocou uma desarmonia na criação. A desarmonia, ou seja, aquilo que foi provocado pelo pecado, é o que mostra o próprio livro de Gênesis. Entretanto, Deus age para que tudo volte ao ser o perfeito estado, né? Deus quer que tudo seja perfeito, que volta tudo de uma maneira perfeita, equilibrado e harmônico, é o que Deus quer. Que tudo volta a ser perfeito, que tudo volta a
ter essa harmonia, que tudo volta a ser equilibrado. É o que nós precisamos através do conhecimento da palavra de Deus, né? Isso que o apóstolo Paulo, ele revela que a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo, ou seja, a ressurreição, é algo que realmente causou um impacto desse acontecimento, que foi a ressurreição. Porque se nós não tivéssemos olhado a ressurreição de Cristo, não tivesse visto a ressurreição de Cristo, não tinha então essa esperança. Imaginou, Jesus morreu e pronto, acabou? Não. Ele ressuscitou dentre os mortos. Então isso causou um impacto tremendo na nossa visão, na nossa vida, que é a ressurreição de Cristo. Essa promessa organizou no Éden com o desentendimento da mulher, que se revela hoje por meio de Cristo como o fio condutor da Sagrada Escritura. Agora, no ponto 2, nós vamos ver que a esperança do porvir, que traz o consolo da alegria do crente. O consolo da alegria do crente. Olha aqui, preste bem atenção. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, que nós já falamos agora, que estuda as coisas futuras, as coisas do final do fim dos tempos, muitos vivem de modo do futuro, do que se pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. A pessoa que não crê na palavra de Deus, quando ela começa a imaginar como que vai ser o futuro, pensar na morte, pensar em tudo, a pessoa não tem esperança, por causa que não tem o conhecimento da palavra de Deus. Então, como pode uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, que não tem a confiança na ressurreição de Cristo, que não tem a confiança na palavra de Deus, quando ela começa a imaginar no futuro, começa a imaginar na morte, principalmente? Como que fica essa pessoa? Mas o cristão é diferente, como nós acabamos de ler aqui, ó. O cristão se consola e se alegra naquilo que diz a Bíblia, naquilo que diz a palavra de Deus a respeito do futuro. Então, nos diz aqui, ó, Romanos 15, vamos ler lá no livro de Romanos, Romanos 15, o versículo 4 diz assim: portanto, tudo que dantes foi Cristo, foi escrito, portanto, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo aquilo que foi escrito foi trazido para nós nas Escrituras Sagradas, para que eu e você possamos então ter essa grande esperança, né? E nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda? Na eternidade com Cristo, é glorioso, é incomparável, em que as aflições do tempo presente não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada para nós. Ou seja, imagina você está vivendo nesse mundo, às vezes você fala assim, a vida é boa, a vida é maravilhosa. Se você acha isso, você vai imaginar agora que a palavra de Deus fala que aquilo que eu e você não podemos nem imaginar de tanta glória, é aquilo que Deus preparou para mim e para você na vida eterna. Essa grande esperança. Então, por isso a palavra de Deus fala
que hoje eu e você, nós não podemos nem imaginar aquilo que nos espera, que são as promessas gloriosas do Senhor Jesus. Que a Bíblia diz aquilo que os olhos não viu, o coração não tem, o nosso pensamento, ele não tem como imaginar. Nosso pensamento não tem como pensar. Então os olhos não viu, aquilo que o coração não pode imaginar, é a grandeza daquilo que Deus preparou para quem Ele ama. Então, diz que dessa forma que, nesses aspectos, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo, é glorioso, é incomparável, incompatível com as aflições, ou seja, esse sofrimento que às vezes as pessoas reclamam aqui no mundo, que é grande, estou sofrendo, não, toda essa tribulação, esse sofrimento aqui, não pode comparar com aquilo que espera para nós na glória de Deus. Então vale a pena sim, você passar com alegria todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a tribulação que vinha sobre a tua vida, analisando a glória que te espera lá com o Senhor Jesus. É isso que a palavra de Deus nos afirma. Assim a Bíblia, ela é um livro de profecia que produz alegria, que produz o consolo do coração do crente. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo tanto. Você está se consolando com a palavra de Deus? Ou você está buscando consolo nesta vida, às vezes com o time de futebol, com os prazeres desta vida? Porque se nós tentar encontrar um consolo aqui no mundo, vai ser difícil. Mas se você olhar para a palavra de Deus, é o que você vai encontrar aqui, ó. O crente, ele então, ele se consola com alegria. O consolo do coração do crente é encontrar as coisas que vêm de Deus. Então assim a Bíblia nos mostra a profecia que produz alegria, consolo. Então você vai encontrar nas profecias da palavra de Deus aquilo que vai trazer alegria para a tua vida, para o teu coração, que vai trazer consolo para a tua vida e para o teu coração, através das profecias da palavra de Deus. Não fique esperando que vai entrar um político que vai resolver todos os problemas. Ah, esse é bom, aquele não presta. Não, não vamos esperar em político, num time de futebol, nas prazeres carnais. Não, vamos esperar na grande alegria que a profecia da palavra de Deus revela para mim e para você e para todos nós, né? Porque encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e que age em nosso favor, a favor do seu povo. O Deus soberano não é o político desse mundo. Às vezes os cristãos perdem tempo brigando por causa de política. Espera na palavra de Deus, busca consolo nas profecias da palavra do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ponto 3, por quê? Uma doutrina da esperança. Por quê que uma doutrina da esperança? Olha aí, ponto 3. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos nas promessas da ressurreição do que dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da volta, ou seja, da volta de Cristo. Então, a esperança gloriosa que a palavra de Deus mostra para aqueles que morreram em Cristo é a ressurreição. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, a palavra de Deus mostra claro. Para aqueles que já morreram, a esperança é a ressurreição. Para aqueles que estiverem vivos, é a transformação. Que a Bíblia diz que receberão um corpo de glória. Esse corpo material não vai herdar o céu. A Bíblia diz que a carne e o sangue não herdam o céu. Mas os que estiverem vivos, eles vão ser
transformado, vai receber um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, e vão subir para o céu. E os que estiver já partido desta vida, que estiver já mortos, eles vão ressuscitar e vão receber um corpo glorioso também, semelhante ao corpo de Cristo, e vão subir para o céu. Então esse é o consolo da palavra de Deus. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo, como ainda nos alcançamos essa promessa. Vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quem fez a promessa é fiel. Quem é que fez a promessa? Vamos ler livro de Hebreus. Vamos lá. Livro de Hebreus. Nós vamos encontrar no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, de Hebreus, versículo 23, que nos diz assim: tenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos fez a promessa. Quem é que fez essa promessa? Será que foi o político? Será que foi algum candidato? Não. Essa promessa é do Senhor Jesus. Então, por isso, Ele é fiel para cumprir essa promessa sobre a nossa vida. Então, todos nós precisamos ter essa esperança. Ponto de número 3, tópico de número 3, nosso último tópico. A esperança cristã como âncora da nossa alma. Primeiro ponto é a nossa esperança como âncora. Então podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter o navio parado. Então imagina você, como que um navio, um monstro daquele, poderia estar parado no mar se ele não tivesse preso por essa âncora. Então, aí você pode pensar também agora, os problemas que vêm na tua vida, no decorrer de toda a sua vida, ele pode ser grande, mas se você está firmado por essa âncora que é chamada a nossa fé, a nossa esperança, que está no Senhor Jesus, então você não vai ser inabalado. Por isso que a Bíblia fala, o salmista Davi escreve, dizendo que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, permanece para todo sempre. Então, voltando aqui para o nosso estudo, nós podemos dizer que o escritor aos Hebreus, ele descreve a esperança cristã como uma âncora da nossa alma segura e firme durante toda a nossa jornada com Cristo. Estamos seguros, estamos firmes com Cristo. Ela representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Tempo que às vezes as pessoas não têm certeza, mas se esperar no Senhor, se confiar no Senhor, então nós temos essa certeza sim, que estamos firme e forte no Senhor Jesus. Ponto 2. Porque a esperança do crente é melhor. Por quê? Será que o crente ele é melhor do que os outros? O crente é diferente de... Não, nós somos carne e osso igual todo mundo. Estamos sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas situações, os mesmos erros. Não existe religião, não existe nada que pode mudar a situação se o crente não estiver firmado no Senhor Jesus. Então, voltando aqui, o escritor fala dessa forma, dessa âncora, mostrando para nós essa esperança. Então, essa esperança que traz a certeza, a alma do salvo,
ela não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. Pastor Arnaldo, o que é ímpio? Ímpios são aquelas pessoas que não têm fé. Ímpios são aquelas pessoas que ele tem desprezo pela religião, desprezo pelas coisas de Deus. Então é uma pessoa ímpia. Mas o cristão é diferente. O cristão é diferente. Então a esperança traz a certeza para o crente. E o crente, então, ele se torna diferente do ímpio dessa forma. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele afirma que Cristo, sem Cristo não há esperança para o ser humano. Então, o ímpio, que não tem esperança em Deus, ele vive dessa forma que nós podemos dizer que ele está numa situação que nada vai representar na vida dele essa esperança, porque ele não confia no Senhor, ele não tem fé. Então, por isso que Paulo ele afirma dessa forma, que sem Cristo não há esperança para o ser humano, ou seja, não há esperança para o ímpio. E dessa forma trata-se de uma esperança vã. Esperança vã. As pessoas que às vezes não tem certeza de nada que vai acontecer na vida dela, tudo é vã. Às vezes espera na sua própria força, espera, como nós já citamos aqui, espera às vezes num político, espera às vezes num time de futebol, espera numa alegria passageira, uma alegria que não está firmada na palavra de Deus. Então, por essa consequência, há diversas esperanças que representa na cultura humana. Por exemplo, a religião que expressa a sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de um acordo com o ciclo do nascimento, ou da morte, ou da reencarnação. Que coisa terrível, né? Os outros povos, eles buscam pautar a sua esperança na astrologia, na quiromância e dentro de outras práticas pagãs que a Bíblia proíbe. No caso também na política e muitos fundamentos que a sua esperança em ações revolucionárias que não passa apenas de uma ilusão. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Já estamos encerrando. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Olha o que eu li aqui, ó. Nos fala aqui que expressa a sua esperança em uma história cíclica. Ou seja, uma maneira de nós entendermos como algo que no hinduísmo, de acordo com o ciclo do nascimento, ou de morte, ou de ressurreição, ou de outros povos que buscam pautar a esperança em quê? Na astrologia. O que é astrologia? É uma doutrina de um estudo ou uma prática com o objetivo de decifrar as influências dos astros. Às vezes as pessoas ficam influenciadas de uma maneira dessa. Por isso que muitos às vezes crê no Deus Trovão, no Deus Sol, no Deus Lua, nas coisas criadas e desprezando o Criador, que é o nosso Deus que criou o sol, criou o céu, criou a lua, criou as estrelas. Então, nós precisamos confiar em Deus e não nessas coisas, né? Como diz também aqui da quiromância. Quiromância é um ato de ser mãos
um ato de ler as mãos ou predizer o futuro das pessoas, não é o que às vezes nós encontramos muito por aí, o ato de ler as mãos, por exemplo, a religião daquela cigana que fica lendo a mão do povo por aí. Então as pessoas têm essa crença, têm essa ilusão, e nós não, nós temos a nossa confiança, a nossa esperança é no Deus vivo. Então podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é uma esperança vazia, é uma esperança morta, sem sentido algum, que já espera, a nossa esperança é no Senhor Jesus, aqueles que nos consola, né? Então é diferente daqueles que creem em Cristo, aqueles que esperam em Cristo, do que essas pessoas que ficam atrás dessas religiões que são coisas vazias. Ponto 3, mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme, manter a sua esperança, de modo que isso requer uma vida que produz para desfrutar das promessas de ser como Jesus é. Ou seja, como já disse no início desse tópico, que nós vamos então receber um corpo semelhante ao de Jesus. Então, cremos nessas promessas que a palavra de Deus nos mostra. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira eminente, isso é, que poderia acontecer a qualquer momento. Naquele tempo lá, os discípulos de Cristo, eles já entendiam dessa forma, e eles já viviam dessa forma, nessa expectativa, nessa esperança, e semelhantemente devemos também estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Então, no tempo dos antigos, lá dos discípulos, eles já tinham essa expectativa, essa esperança. Mas a palavra de Deus, ela mostra que Jesus, então, por meio da sua misericórdia, ele deixou que eu e você, deixou que nós também tivesse esse momento de nós estarmos aqui também aguardando a vinda de Cristo. Muitos já partiram, né? Muitos já estão dormindo no Senhor, como nos mostra a palavra de Deus, inclusive os discípulos, inclusive os profetas, inclusive os patriarcas, os profetas, como mostra a palavra de Deus, todos eles estão dormindo, aguardando a ressurreição dos mortos. Inclusive a própria Maria, mãe de Jesus carnal, ela também está aguardando a ressurreição dos mortos. Todos os apóstolos, todos os discípulos, todos estão aguardando a ressurreição dos mortos. Então, semelhante, nós também temos que estar nessa mesma prontidão, aguardando esse dia, aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor Jesus virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme, aguardando o dia da volta do Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe a todos. Para nossa conclusão, então, diz aqui: lutas, desabores, provações, morte, dentre outras coisas, os salvos em Cristo poderão enfrentar tudo, isso firmado na esperança verdadeira em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada, sem temor, sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu, prosperou. Por quê? Os cristãos entenderam que essa vida é provisória,
sendo apenas uma parte de tudo que muito maior a eternidade com Cristo. Portanto, mantemos firme a confissão da nossa esperança, pois que o que prometeu é fiel também para cumprir. Então, a Igreja de Cristo, todos os cristãos, têm que permanecer nessa grande esperança. Não importa a tribulação, o sofrimento, não importa as provações que passa aqui, tem que manter firme a grande esperança que é o grande dia da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, onde cumpre a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele nos prometeu, e diz a Bíblia, fiel é aquele que nos prometeu, é o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua casa, a tua família, e aguardamos você na nossa próxima live, na próxima quarta-feira, 19h, pelo Facebook da igreja Casa de Oração, IPCO Várzea Paulista, né? Então, quarta-feira, se Deus assim nos permitir, vamos fazer nossa última lição desse trimestre, a lição de número 13, que vai nos dizer a nossa cidade celestial. A cidade celestial é o tema de quarta-feira, 19h, se Deus nos permitir, na nossa próxima live. Então não perca, tá bom? Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, não somente hoje, mas para todos os sempre. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima live. E daqui a pouquinho essa live estará no YouTube, estará também no WhatsApp. Curte, comente e compartilhe. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.